gente, bem-vindo a mais uma aula de filosofia do segundo ano e a gente vai continuar o nosso assunto, que é o contratualismo. A gente já viu o Hobbes, a gente já falou dos contratualistas de forma geral, a gente já viu o contratualista Hobbes, que é um dos contratualistas mais famosos, a gente falou inclusive do Leviatã, e hoje a gente vai falar do Rousseau, que é um contratualista muito importante e que ele vai fazer uma série de questionamentos hoje que nos traz, de uma certa forma, um modelo de contrato social ideal. Talvez essa seja a parte mais interessante do Rousseau. A forma como Rousseau ele organiza a perspectiva de contrato social é uma forma que deveria ser o nosso modelo ideal de contrato social. Lembrando que quando a gente está estudando contrato social, a ideia de contrato social ela ainda vigora na sociedade, tá? Nós ainda vivemos numa sociedade, ainda bem, sobre a estrutura do contrato social, onde nos é garantido os direitos, onde esse contrato é feito entre os cidadãos e o Estado. Então vamos lá. Qual é a perspectiva do Rousseau? O Rousseau ele vai observar que o homem em estado natural, ele não é igual a um homem dentro de uma estrutura social. Aquela velha história que a gente ouve quando fala de Rousseau, né? O homem nasce bom, a sociedade que nos corrompe, a gente vai aprofundar um pouco esse conceito. Não é que o homem nasça bom ou nasça mal. Essa conotação de bom ou mal é uma conotação moral. E essa conotação moral é uma conotação criada pela sociedade. Então, na verdade, não é que o homem seja bom ou mal. O homem está em seu estado natural. A sociedade que o corromperia seria uma sociedade onde ele não teria nenhuma relação com ela. Então, essa sociedade ela não estaria adequada a esse homem em estado natural. Então, o que o Rousseau propõe? O Rousseau propõe um processo, um pacto social entre o homem e a sociedade, e esse pacto ele é referendado pelo contrato social. Qual é a ideia base desse pacto? O ser humano abriria mão da sua perspectiva natural para se inserir nos ganhos que teria na estrutura dentro do corpo social. Ou seja, ele abriria mão do seu estado natural para viver em sociedade, e nesse processo de viver em sociedade, ele teria como garantia no contrato social o respeito à sua liberdade dentro das perspectivas legais. Ou seja, ele teria o respeito aos seus direitos individuais. Nessa perspectiva do contrato social, ela é interessante porque o homem ele vai abrir mão dessa coisa do estado natural pelo bem da sociedade, pelo bem da comunidade, ou seja, pelo bem do todo. Em nome do todo, ele vai obedecer às regras do contrato social e, em troca, ele vai ter um Estado que vai protegê-lo e também vai salvaguardar os direitos dele. Por que isso é importante a gente falar? Porque muita gente confunde essa perspectiva de direitos civis, direitos individuais, como se fosse apenas a proteção individual e esquece a questão coletiva. E a base do contrato social é essa relação, né, do indivíduo com a coletividade e o Estado protegendo ele nesse processo. Então, o contrato social é essa perspectiva do bem-estar de toda a sociedade e aí, nesse meio tempo, o bem-estar do indivíduo. Mas o bem-estar do indivíduo ele tem que estar ligado a esse bem-estar de todo o corpo social. Nessa perspectiva, o homem, quando ele faz esse pacto, ele vai ter duas situações nesse processo. Ele pode ter um pacto de submissão, onde o Estado, onde nesse pacto rola uma desigualdade entre o homem e o Estado, e aí com isso, por ter essa desigualdade, você vai ter um Estado autoritário, e aí é por isso que muitas vezes a gente fala que tal governante está rompendo, está rasgando o contrato social. Por que a gente faz essa fala? Porque essa perspectiva de rompimento com o contrato social é quando há esse processo de pacto de submissão. Por quê? Porque acaba tendo um desnível, não é uma relação igualitária. E tem um pacto da liberdade quando esta relação é igualitária. Então, o Rousseau ele mostra que quando essa balança do contrato social ela está desnivelada, a tendência é que a gente tenha um processo autoritário. Quando ela está nivelada, a gente vai ter uma sociedade igualitária em liberdade. Outra questão interessante no Rousseau é que nesse processo de contrato social, a figura principal, o protagonista, não é um monarca, o protagonista não é um presidente, se a gente trouxer para a nossa perspectiva atual. O protagonista é um homem, o protagonista é um indivíduo.
esse indivíduo é que vai decidir essas regras do contrato social, onde ele pode, inclusive, substituir ou não essa pessoa que é responsável por gerir o grupo social. E aí, quando o Rousseau ele fala isso, ele traz perspectivas muito interessantes que já abrem caminho para a nossa perspectiva de democracia, que é você substituir mesmo essas lideranças políticas de tempos em tempos, de acordo com as necessidades do contrato social. Na perspectiva contemporânea, o contrato social do Rousseau é o contrato ideal. Por que ele é o ideal? Porque ele faz um contrato onde o indivíduo ele tem plena consciência de que ele está abrindo mão do seu estado natural em prol de uma vida de igualdade, de respeito dentro do corpo social, onde o Estado tem por obrigação proteger a sua liberdade, seus direitos individuais, seus direitos civis, no caso, se a gente pensar em contemporaneidade, e que existem momentos que esse pacto pode estar, sim, num processo de desnível, e quando há esse desnível é o que vai se virar pacto de submissão, porque o indivíduo acaba sendo submisso ao Estado. Então, o Rousseau ele faz esse alerta. Hoje, todas as sociedades democráticas, elas estão praticamente, elas são geridas pelo contrato social, né? A gente não tem uma sociedade no Ocidente que não seja gerida pela perspectiva de contrato social e pelas perspectivas de que as pessoas possuem seus direitos individuais e seus direitos em sociedade. Mas as pessoas têm muita dificuldade de entender que seu direito individual não está acima do bem coletivo. Porque a perspectiva do bem coletivo é uma perspectiva do contrato social. As pessoas elas estão muito perdidas nessas questões ideológicas hoje e elas esquecem que antes dessas questões ideológicas, quando a gente estava organizando os estados modernos, as sociedades modernas, quando vem a ideia do contrato social que regulamenta depois a perspectiva de direitos civis, nós já tínhamos muito claro essa ideia de que o contrato social, antes de ser o bem do indivíduo, é o bem do coletivo do corpo social. Então, é muito comum a gente observar que estados democráticos, em nome de um bem coletivo, vão tomar atitudes porque antes de proteger aquele indivíduo especificamente, a gente tem que proteger todo o corpo social. E aí o que a gente sempre faz na filosofia, né? Trazer a teoria para a perspectiva contemporânea. Então vamos pensar, qual é a grande discussão que a gente tem hoje? Vacina. As pessoas discutem se a vacina deve ser obrigatória ou não, ou se o Estado deve prover ou não essa vacina. O Estado brasileiro ele não obriga ninguém a tomar vacina, mas ele é obrigado a prover essa vacinação coletiva. Ou seja, ele fornece essa vacinação. Por que ele fornece a vacinação? Porque todo o social precisa estar protegido. A discussão da vacina, ela vai muito além de uma discussão de direitos individuais. É uma discussão que está ligada à perspectiva de contrato social. Porque o contrato social deixa muito claro, eu, em nome do bem coletivo, abro mão do meu natural para ser inserido nesse grupo social e a partir dessa perspectiva de ser inserido nesse grupo social, eu acato as regras do contrato social para o Estado me proteger e eu tenho uma relação igualdade e liberdade com esse Estado. Então, quando a gente discute a necessidade ou não, a escolha ou não da vacina, não é bem assim que funciona, porque o bem coletivo, dentro das regras do contrato social, está acima do seu bem individual. Mas nesse caso, o seu bem individual ele não vai ser esquecido, porque o seu bem individual está inserido na coletividade. Gente, na próxima aula a gente vai fechar contratualistas com Locke, que é praticamente o pai da democracia liberal que a gente conhece hoje e que é o principal processo democrático que a gente tem no Ocidente. Qualquer dúvida, entrar em contato pela tutoria online, pela tutoria ou pelo e-mail institucional. Beijos!